Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um dia, mais uma manhã de domingo aqui de trabalhos pelo Centro Espírita André Luiz. Começar nossos trabalhos, eu gostaria de convidar a todos para colocar um copo com água para fluidificar, para no final da reunião, da nossa reunião virtual, nós podermos tomar. Enquanto isso, enquanto vocês colocam aí o copo com água, eu vou dar alguns recadinhos aqui antes da nossa oração de abertura. Então, pedir a todos que se inscrevam no nosso canal e ative os sininhos das nossas notificações. Aqui embaixo tem um botão inscrever-se aí, ative o sininho para serem avisados quando a gente postar material novo aqui, vídeos novos, palestras, evangelização infantil. Nós temos palestras ao vivo todos os domingos às 9 horas da manhã. E pelo Centro Espírita André Luiz também estamos tendo palestras presenciais aos domingos às 19 horas. Às terças-feiras, às quintas-feiras também às 19 horas. Então convido a todos a procurar o Centro Espírita, tomar um passe, né? Sempre é bom. Após a nossa palestra aqui, às 9h45, nós teremos vídeo novo da evangelização infantil. Convido os pais também a colocarem as crianças para assistir a vídeo da evangelização infantil. Então fechemos os nossos olhos nesse momento, que nós possamos elevar o pensamento em oração a Deus, que nós possamos pedir iluminação a Ele nessa manhã de domingo, protegendo a nossa casa, o nosso lar, nossa família, que nós possamos receber as bênçãos dos céus em mais essa manhã de estudos. Muito obrigado, Senhor, e que assim seja. Nós continuamos, então, com o estudo do livro A Boa Nova, hoje com o capítulo 24. Então, Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores. Lembrando que nós já estamos ao final do livro. O livro tem 30 capítulos, nós estamos no capítulo 24. Então já se aproxima o momento da crucificação de Jesus. Jesus chegou em Jerusalém, então, sobre aquela chuva de flores, aquela recepção. Aquela seria a derradeira visita do Mestre àquela cidade. Na ocasião, Jerusalém, que tinha uma população de cerca de 25 mil habitantes, recebia cerca de 100 mil peregrinos por ocasião da Páscoa judaica. Então veja, 25 mil era a população, recebia cerca de 100 mil peregrinos por causa da Páscoa judaica. A Páscoa cristã é a comemoração da ressurreição de Jesus, mas a Páscoa judaica é a comemoração da fuga dos hebreus do Egito. De acordo com as escrituras, Moisés teria aberto o Mar Vermelho, teriam ocorrido as 10 pragas do Egito, culminando com a morte dos primogênitos. Isso é narrado lá no Velho Testamento. Jesus, então, entrou em Jerusalém montado em um jumento, como narram os evangelhos, e foi recebido com uma salva de ramos de palmeiras, daí o Domingo de Ramos, que é comemorado na ocasião da Páscoa. Já no terceiro ano de seu apostolado, o mestre era muito conhecido em toda a região e todos queriam ver o Messias, que chegava na cidade chamando a atenção, inclusive dos poderosos e influentes. No final daquele dia, no cair da tarde, após a entrada consagrada do mestre e dos discípulos em Jerusalém, Tiago e Judas caminhavam juntos por uma rua antiga, marginada por oliveiras. Judas Iscariotes deixava transparecer no semblante uma certa inquietação, enquanto no olhar sereno de Tiago brilhava a luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Judas, ansioso e atormentado, disse para Tiago: Tiago, você não acha que o mestre é muito simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Curiosa a fala de Judas, né? Mostra o quão profundamente ele não entendeu nada dos ensinamentos do mestre. Primeiro que ele se refere aos judeus como povo eleito de Deus. Por que ele diz isso? Nós vemos isso lá em Levítico, no capítulo 20, versículo 26, nós encontramos a seguinte citação: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor,
sou santo e os separei dentre os povos para serem meus. Então veja que nas escrituras antigas, né, trazia os judeus como o povo escolhido de Deus. No entanto, Jesus havia passado a vida ensinando a igualdade e que o reino de Deus pertence àquelas pessoas que têm puro o coração e não a um povo escolhido. Outro detalhe importante a se considerar nessa fala de Judas é que ele esperava que Jesus livrasse os judeus do jugo romano que os escravizava. Eu já contei aqui várias vezes, em outros capítulos, que os romanos dominavam toda a região e os judeus viviam sobre as leis, sobre a religião, sobre os impostos, sobre os costumes dos romanos. E isso incomodava profundamente os judeus que se sentiam escravizados por um povo conquistador. Aliás, quem tiver interesse em assistir às palestras dos capítulos anteriores do livro A Boa Nova, nós temos uma playlist só delas aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então pode abrir ao final aqui da palestra a descrição, aqui o link da descrição do vídeo, que vocês vão ver ali a playlist com todos os capítulos na sequência do livro A Boa Nova das palestras que fizemos aqui no Centro Espírita André Luiz. Então, finalizando a análise da fala de Judas, ele diz o seguinte: você não acha que o mestre é muito simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel? Então veja que Judas via a simplicidade e a bondade do mestre como uma fraqueza, né? Incapaz de lutar fisicamente pela liberdade do povo judeu. Ou seja, Judas esperava que Jesus literalmente pegasse em armas e expulsasse os romanos de Israel, libertando o povo escolhido de Deus. No entanto, a fala de Judas encontrou a serenidade e o equilíbrio de Tiago, o filho de Zebedeu, conhecido pela tradição católica como São Tiago Maior, já que haviam 2 Tiagos no colégio apostólico de Jesus. Aquele chamado de São Tiago Maior e São Tiago Menor. Esse que está conversando com Judas aqui era São Tiago Maior, o filho de Zebedeu. Então Tiago respondeu a Judas: mas poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Tiago havia compreendido que o mestre agiria diferente do que muitos esperavam deles, né? Muitos esperavam que ele liderasse exército contra as forças romanas e procurava explicar isso a Judas. No entanto, Judas continuou: não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas. Veja a colocação de Judas: sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Então, a colocação de Judas ela é bem radical, né? Inutilidade das pregações evangélicas, os nossos ouvintes são ignorantes, desclassificados. As pessoas que procuravam Jesus eram aquelas que precisavam, os doentes, os pobres, os maltratados pela sociedade. Tiago, no entanto, retrucou: Israel sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem trazer a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre o coração e nas almas. Veja como Tiago era centrado, né? Focado. Judas sorriu ironicamente e acrescentou: mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? E quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o Mestre é o enviado divino? Jesus já nos esclareceu que o seu reino não é deste mundo. Então, Tiago tentava colocar um juízo na cabeça de Judas, ponderar o que ele estava pensando.
E essa colocação de Judas sobre chamar a atenção dos poderosos já havia sido esclarecida por Jesus na ocasião em que Tomé pede que Jesus vá até a casa do centurião Cornélio Cimbro e faça lá um milagrezinho para impressionar os poderosos. Ao que Jesus responde que a finalidade do evangelho não é impressionar os sentidos humanos a fim de conseguir a atenção dos poderosos. Jesus explica isso para Tomé naquela ocasião. Essa palestra é o capítulo 16 da Boa Nova e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da palestra também. Então aqui abaixo do vídeo tem uma flechinha apontando para baixo e vai ter o link da descrição do vídeo. Porém, quando alguém está decidido em uma ideia, é difícil de dissuadi-lo, de tirar essa ideia da cabeça da pessoa. Os olhos de Judas brilhavam estranhamente quando ele revidou impacientemente e com energia. Então ele retrucou para o Tiago. Vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor com as palmas de sua admiração e do seu carinho. Mas nós precisamos impor a figura do Messias às autoridades da corte e do templo. Precisamos multiplicar esforços para que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Tiago, no entanto, respondeu tranquilo e calmo. Recordo-me, entretanto, de que o mestre nos assegurou que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Então veja a afirmativa de Tiago, né? O mestre nos assegurou que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Tiago refere-se aqui, certamente, a uma das passagens onde Jesus ensina a humildade. Jesus fala sobre a humildade. E várias vezes Jesus enfatizou a necessidade da humildade. Por exemplo, em Mateus 18, nos versículos de 1 a 5, o evangelista, Mateus, conta que certa ocasião os discípulos estavam lá discutindo entre si quem dentre eles era o maior no reino dos céus, qual teria uma vaga maior lá no reino dos céus, uma vez que trabalhavam para o mestre. Então, estavam lá discutindo qual deles estava prestando o melhor serviço. E perguntaram isso, não, vamos tirar a dúvida, vamos perguntar para Jesus, quem vai ser o maior lá no céu? Perguntaram isso para Jesus. Jesus responde chamando uma criança, colocando a criança no meio daquela reunião e diz, na verdade vos digo que se não forem como este menino, não entrarão no reino dos céus. Todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. Então, veja que colocação maravilhosa de Jesus. Em outra ocasião, também narrada por Mateus, agora no capítulo 23, versículo 12, Jesus diz, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Veja que Judas está aqui pensando exatamente o contrário disso, falando da posição de superioridade daquele grupo. O Espiritismo ele vem para confirmar essa fala de Jesus, que já que na literatura espírita nós temos centenas de exemplos assim, mostrando que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequeninos na Terra. E ao contrário, os que frequentemente são bem pequenos, os que foram grandes e poderosos. Lá no plano espiritual, aqueles que são bem pequenos no plano espiritual, os que foram grandes e poderosos aqui na Terra. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, nas instruções dos espíritos, há um capítulo, um trecho intitulado Uma Rainha da França, um trecho impressionante do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a própria rainha narra a sua chegada no plano espiritual. Diz ela, rainha fui entre os homens, e como rainha julguei que chegaria no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes. Aqui nós temos o ensinamento do mestre na prática.
e contado por alguém que viveu exatamente isso, né? Os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Os homens que ela julgava insignificantes estavam acima, mas muito acima do que ela, que era rainha. Eu convido a todos para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente a essa passagem. Encontra-se lá nas Instruções dos Espíritos, lá no capítulo 2 do Evangelho, Instruções dos Espíritos, no item 8. Leiam, porque vale muito a pena a leitura, a narrativa da rainha da França que está descrito ali. E quanto a nós? Estava bom, né? Enquanto estava falando dos outros, estava bom. Estava falando do Judas, estava falando da rainha da França, estava bom porque estava longe de mim. Mas quando chega essa hora de aplicar isso para o meu comportamento, vixe, aí como diz o goiano, né? Chega dói. Pois é. E quando chega a nós? E quanto a nós? Como é que anda o nosso orgulho, a nossa humildade? Esta é uma análise íntima. Cada um de nós é que tem que fazer. Nós mesmos é que temos que nos analisar intimamente e pensar se nós estamos sendo mais humilhados ou mais exaltados por nós mesmos. Como é que anda o nosso comportamento na rua, nas lojas, no dia a dia, no trabalho? Se ocupamos um posto de superioridade social, política, econômica, a tentação é grande. Vira e mexe aparece aí nas redes sociais, nas mídias sociais, nas notícias, né? Pessoas que se exaltam e humilham atendentes em lojas, em restaurantes, pessoas que estão ali trabalhando. Acho que todo mundo já viu algum caso parecido com esse, né? Homem humilha atendente em lanchonete, a reportagem. Mulher humilha guarda de trânsito. Isso está sempre aparecendo nas notícias. Mas quantas vezes não vira notícia e isso acontece diariamente? Quantas pessoas são humilhadas diariamente e não vira notícia? Principalmente quando nós não somos vistos, nós não estamos cara a cara com a pessoa. Se aproveitamos do anonimato. Quer ver? Quem aqui já teve problemas com a internet, né? A internet lá de casa parou de funcionar, o celular parou de funcionar, e aí liga na operadora. Como que a gente tem ligado na operadora para falar com a atendente lá? Esbravejando, xingando todo mundo, exigindo que o funcionamento volte imediatamente. Uma total falta de educação pela atendente, que não sabe nem o que está acontecendo, não consegue, a gente fica tão nervoso, tão irritado, xingando que ela não consegue nem coletar informações para nos ajudar. E ligações de cobrança, né? Estamos vivendo tempos difíceis, né? Muitas pessoas se endividaram, não por luxo, nem por falta de controle, mas por conta da crise econômica. Por causa da pandemia, perdeu o emprego, se endividou. Consequentemente, as ligações de cobranças aumentaram. E a pessoa que recebe a ligação se acha no direito de humilhar a funcionária que ligou para fazer a cobrança, que está fazendo o trabalho dela. Que não é dona da cobrança, não é dona da dívida, ela só está fazendo o trabalho dela. É a telefonista lá, a atendente do telemarketing. Nós sabemos que há cobranças que são abusivas, sim. Existem empresas que fazem cobranças abusivas, mas isso deve ser resolvido de outra forma. A lei tem mecanismos para conter cobranças abusivas, mas humilhar a funcionária, xingar, gritar, essa não é a solução. Eu tenho uma amiga que trabalhou numa dessas empresas de cobrança e ela relata que ela passava o dia sendo ofendida, xingada, humilhada. Chegou um dia que ela não aguentou mais, ela pediu demissão, ela preferiu não trabalhar mais, porque ela não aguentava mais. Os xingamentos, a humilhação. Chega uma hora que a pessoa cansa. Tem um limite para que a gente consiga entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Do outro lado da linha tem um ser humano. Nós precisamos lembrar disso e sermos mais ponderados com o tratamento que damos a esse ser humano, que está do outro lado do balcão, que está do outro lado do telefone, que está do outro lado da empresa onde a gente está sendo atendido. Mas enfim, vamos voltar para Judas, né? Porque dói menos quando a gente fala mal do próximo, né? Vamos falar mal dos outros, então. Vamos falar de Judas aqui, então. Continuar com a história de Judas.
Então Tiago diz que Jesus assegurou que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. E Judas responde: não podemos levar em conta esses excessos da teoria. Olha a resposta. Não parece que a gente fala, às vezes, quando a gente está fazendo alguma besteira e a gente sabe que a gente está fazendo alguma besteira, falando mal de alguém, fazendo uma fofoca, a gente sabe, né? Aí alguém fala assim: nossa, mas olha, você não é espírita, você não é cristão, Jesus não falou para você não agir desse jeito. O que a gente responde muitas vezes? Ah, não, isso aí não pode ser levado ao pé da letra, não. Não é bem assim. Jesus falou por parábolas aí, né? Aí olha só a resposta de Judas. Não podemos levar em conta esses excessos da teoria. Parece a gente justificando nossos erros. Aí Judas continua: hoje vou me reunir com amigos influentes na política de Jerusalém e farei o possível para estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância para imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. Sem os obstáculos dos carinhosos conselhos de Tiago, Judas Iscariotes passou a noite inquieto e angustiado. Queria apressar o triunfo do cristianismo. Estava decidido, embriagado por seus sonhos ilusórios, entregaria o mestre aos homens do poder, em troca da sua própria nomeação oficial para dirigir as atividades evangélicas dos seus próprios companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos, satisfaria suas próprias ambições, aparentemente justas na visão dele, para finalmente organizar a vitória cristã no seio de seu povo. Depois, quando ele tivesse atingido o seu objetivo, os altos cargos com que ele contava, teria poderes para libertar Jesus da prisão. E ele, Judas, lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiados. Quanta pretensão de Judas! Ao seu ver, Jesus era muito humilde, muito generoso. Jesus jamais venceria essa guerra sozinho. A maldade e a violência eram muito grandes, Jesus não podia derrotar isso. Ao amanhecer do dia, Judas foi à cidade e, após esperar por horas, foi recebido pelos poderosos do templo de Jerusalém, que lhe fizeram as mais sedutoras promessas de poder em troca de entregarem o mestre. Apesar de tudo, Judas amava o Messias. O que ele queria era a alegria da vitória cristã, porém queria se utilizar das manobras políticas do mundo para isso. Enquanto Jesus sempre enfatizava que o caminho não era esse. Jesus sempre falou: nós não temos política, a gente não tem que mexer com os poderosos, o nosso compromisso é aqui com os humildes, com os pobres. Essa é a nossa mensagem. Mas Judas via de forma diferente. No entanto, tudo tem seu preço, e o prêmio pela vaidade de Judas não tardaria a chegar. Jesus foi preso, humilhado, ridicularizado. Seu mestre bem-amado foi conduzido à cruz da vergonha, sob xingamentos e flagelações. Daqueles lábios que só haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor, não chegou a escapar uma única queixa. Martirizado, o Messias disse apenas: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que fazem. Vendo que os acontecimentos saíram do controle, fugindo totalmente do que Judas esperava, Iscariotes foi até o templo exigir o cumprimento das promessas que lhe haviam sido feitas. Os sacerdotes, porém, riram com sarcasmo. Judas teve então que reconhecer a fragilidade das promessas humanas. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé, mas encontrou todos vencidos e humilhados. Ao final daquele dia em que o mestre agonizava na cruz, de longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário.
Atroz remorso lhe corroía a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes rolavam de seus olhos tristes e amortecidos. Meu Deus, o que eu havia feito? Condenar à morte o Messias tão amado. De repente, o céu da cidade impiedosa se cobriu de nuvens escuras. O mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, acariciou o desejo de desertar do mundo, num ato de suprema traição aos compromissos mais sagrados da sua vida. Relâmpagos terríveis rasgavam o céu. Trovões violentos pareciam lançar sobre a terra criminosa a maldição dos céus. Entretanto, em meio a todas as vozes da natureza em fúria e os gritos de sua consciência atormentada, antes de colocar fim à sua vida junto àquela figueira sinistra, o discípulo infeliz escutava ao fundo a voz consoladora e inesquecível do Mestre, penetrando profundamente no íntimo de sua alma, a lhe dizer: Judas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Que nós possamos tirar da narrativa de Humberto de Campos as lições da humildade que foram tanto ensinadas pelo Mestre. Que por esses ensinamentos possamos andar no caminho de Cristo, abandonando o deserto da descrença, como diz o poeta Belmiro Braga, em poesia psicografada por Chico Xavier. Ai de quem busca o deserto de torturas da descrença, morrer é sentir de perto a vida profunda e imensa. Depois da miséria humana sobre a terra transitória, lastimo quando se engana o ouro da falsa glória. Dinheiro do mundo vão, mentiras da vaidade, não trazem ao coração a luz da felicidade. Bem pobre é a cabeça tonta dos perversos e usurários que morrem fazendo contas nas cruzes de seus rosários. É ditosa no caminho, alegre como ninguém, a mão terna do carinho que vive espalhando o bem. Angústias, derrotas, danos, tudo isso tenho visto, só não vejo desenganos na estrada de Jesus Cristo. Que Jesus nos abençoe a todos e que assim seja. Com essa poesia nós encerramos nossos trabalhos de hoje e peço mais uma vez para compartilhar o vídeo com os amigos, se inscrever no nosso canal e dar um joinha, curtir aqui pra gente. Encerramos com a nossa oração de hoje, fechando os nossos olhos, pedindo a Deus que abençoe a nossa semana, que nós tenhamos uma semana abençoada por Deus, protegida pelos nossos amigos espirituais, que nos acompanhem, que nos guiem a todos. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe a todos, tenham todos uma ótima semana e até semana que vem.